boas-vindas aos amigos e amigas, seguidores do canal Justino 70 Caminho de Emaús. Queremos apresentar hoxe o noso sonho, o noso proxecto de Escola de Animación Bíblica en Saída. Pero antes queremos compartilhar con todos vocês as mensaxes que nos fixeran chegar algunhas persoas. Primeiramente, Padre Higinio, desde Careiro Castaño, parabeniza o traballo que estamos realizando. Depois, María Lira, da área misionaria Monte das Oliveiras, escreve na súa mensaxe: foi pouca a súa estada aquí conosco, mas foi gratificante telo entre nós. Obrigada por tudo, pelos servizos prestados ás nosas comunidades na área misionaria Monte das Oliveiras, na área misionaria Santa Helena. Que noso Deus continue iluminando os seus camiños. Gratidão. Temos unha terceira mensaxe de María José, desde Amelia Rodríguez, de Bahía. Vivemos un pouco desta trayectoria do Camiño de Emaús en nosa vida. Nos alegra, queridos seguidores do canal Justino 70 Camiño de Emaús, ver como as persoas aos poucos vão entrando sen medo de ler, sen medo de facer as perguntas, sen medo de enviar tamén unha pequena mensaxe con un valor grande, sen dúbida, para a persoa que o está enviando e para nós, que tamén temos un eco do que o noso traballo de animación bíblica está repercutindo, animando as comunidades, os agentes de pastoral, etc. Entón agora, queridos seguidores, vamos a presentar este proxecto no cual ya estamos camiñando. Non nace agora, mas queremos formular un pouco este soño, este proxecto da Escola de Animación Bíblica en Saída. En español, Escuela de Animación Bíblica en Salida. Despertar las semillas de la palabra. En portugués, ben fácil, despertar as sementes da palabra. Queremos así mostrar cual é o objetivo deste canal Justino 70 a servizo de esta Escola de Animación Bíblica en Saída. Ese é o objetivo maior que iremos perfilando nos próximos encontros. Vamos dar algunhas pinceladas. En primeiro lugar, nós queremos así aprofundar esa metodoloxía de ler a Biblia a partir da vida, de facer unha leitura narrativa envolvente, quer dizer, a leitura que vamos facer pessoal ou grupal ou en comunidade debe tocar a nosa vida, as nosas raíces, as nosas preocupações, os nosos sonhos, as nossas alegrías, os nosos problemas, as nossas dificuldades, Então, ler a Bíblia a partir da vida, a partir das situações que encontramos, os desafios que nos apresentan. Diz Frederic Raurel que o primeiro paso para renovar a teoloxía, a pastoral e a espiritualidade é renovar a maneira de ler a Biblia. Quero frisar un pouco esta frase de Frederic: o primeiro paso para renovar a teoloxía, a pastoral e a espiritualidade é renovar a maneira de ler a Biblia. Por iso estamos insistindo bastante nese modo de unha leitura narrativa envolvente. Por qué? Porque non estamos lendo cualquier libro, sen desprezar cualquier leitura, mas alguma coisa que vai mudar a nosa atitude diante da nosa vida, diante da vida dos outros, diante dos problemas que enfrentamos,
E então queremos dizer que a Escola de Animação Bíblica quer despertar as sementes da palavra. Iremos propondo pouco a pouco os objetivos, a mística, as várias metodologias ou caminhos e abordagens, os núcleos e os eixos geradores de sentido e a finalidade ou missão. Recordamos simplesmente e brevemente neste momento que a palavra de Deus ilumina, dá sentido, dá força, dá alegria, dá esperança. Como diz o Salmo 119, versículo 105, a tua palavra, Senhor, é luz que ilumina os meus caminhos. Portanto, que esta palavra de Deus que temos assim perto de nós, na nossa vida, possa iluminar os caminhos das pastorais, os caminhos pessoais, familiares, das comunidades, dos agentes, da vida sacramental, da vida litúrgica, etc. Né? E que possamos também escutar a partir da palavra o que o Espírito está dizendo às igrejas no mundo amazônico, no Brasil afora, no continente latino-americano, no continente africano, na Austrália, na Europa, pelo mundo afora, escutar o que o Espírito está dizendo às igrejas, como salienta o livro do Apocalipse, aí nas cartas, nas 7 cartas, capítulo 2 e 3, e aí nos versículos, capítulo 2, versículo 7, 11, 17, 29, e no capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Quer dizer, no final de cada carta, aí aparece esse chamado, essa interpelação profunda. Quem tenha ouvidos para ouvir, ouça, escute o que o Espírito está dizendo hoje às igrejas. É importante esse plural, e é importante essa atitude fundamental de escutar os sinais que estão chegando a nós por parte da realidade mundial, a realidade que estão vivendo as comunidades, etc. Né? Eu tive a oportunidade de visitar vários países da América Latina e descobrir as experiências significativas e relevantes a respeito da animação bíblica. Assim, estive por Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru, República Dominicana, Brasil e depois por alguns países da Europa, Alemanha, Áustria, Itália, Espanha. E como salienta o documento de Aparecida, e nos números 247 e 248, devemos fundamentar toda a nossa pastoral, todo o nosso ser missionários, etc., na palavra de Deus. E o que vai dizer também a exortação apostólica, Verbum Domini, a palavra do Senhor, da exortação de Bento XVI, Verbum Domini, número 73, e o mesmo Papa Francisco, na Alegria do Evangelho, salienta em 2 números muito significativos da Evangelii Gaudium, ou Alegria do Evangelho, os números 174 e 175. E o que eu constatei nessa caminhada de animação bíblica, como digo, seja latino-americana, seja no continente europeu, em outros lugares, né, que tive a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, a sede da palavra de Deus. Vou repetir, a sede hoje é muita sede da palavra de Deus. É uma constante. Perpassa todos os continentes, as culturas, línguas, mares, etc. No sínodo que houve sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, se recolheram experiências muito significativas de todos os continentes. Eu quero frisar 2 experiências, ou 2 tipos de experiências que me chamaram a atenção, aquelas que chegaram de América Latina,
alguns países da África, não lembro agora quais, mas de alguns países da África, isso sim, de Filipinas e de algum lugar especificamente da Ásia. Foram muito significativas. Eu escutei uma pessoa que participou do sínodo e salientava exatamente essa vitalidade da palavra de Deus nestes lugares, que são como um pouco representativos de tudo aquilo que pode ser a palavra de Deus na vida e na missão das comunidades, da igreja em saída. O povo tem fome e sede da palavra de Deus. Se está realizando o que o profeta Amós estava sonhando. Tomara que todo o povo tivesse fome e sede da palavra de Deus, né? Então, minha proposta, meu sonho é exatamente esse: fazer que a palavra de Deus contida na Bíblia se torne um presente de Deus para toda a humanidade. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, aqui na Amazônia, ou anos atrás aí no Nordeste, etc., né? Por lá em Barcelona, dizer o meu horizonte é sempre maior. Por quê? Porque os desafios são muito maiores. Agora, quando estava em Fortaleza, me chegavam cartas, mensagens de pessoas da Europa, da Espanha concretamente, dizendo: nós precisamos descobrir essa palavra de Deus que nos anime, porque parece que ficamos sem fôlego, sem horizonte, sem rumo, sem esperança, né? Portanto, convido vocês a ver como, aprofundando em primeiro lugar, fazendo nós esta caminhada e esta familiaridade com a palavra de Deus, depois podemos compartilhar tudo isso com as comunidades, nos vários lugares, nas várias pastorais, etc., né? E fazer que aquilo que tocou nosso coração, como salienta o Papa Francisco na Alegria do Evangelho, possamos tornar um manancial de vida, de alegria, de partilha nas comunidades, né? Como dizia Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Mas evangelizar vai exigir de nós não simplesmente bater umas selfies, ficar assim na primeira página, mas cuidar das raízes, cuidar da palavra de Deus que chegue como água ou adubo nas raízes das plantas para que possam dar fruto e fruto abundante. Brevemente queremos salientar os objetivos desta Escola de Animação Bíblica em Saída. Em primeiro lugar, despertar as sementes da palavra, como diria o meu xará São Justino. Logoi espermaticoi, né? As sementes da palavra. Estão aí desde o início da criação do mundo. Vejam aí, quando fomos criados, homens e mulheres, à imagem e semelhança de Deus, né? E aí está já insertada essa semente da palavra de Deus. Portanto, ler a Bíblia e fazer descobrir essa palavra viva de Deus que fala desde o profundo do coração. Jeremias vai chegar a dizer, aí no capítulo 31 do livro de Jeremias, que vai colocar Deus no profundo do coração de cada pessoa, exatamente essa semente, essa palavra, esse núcleo, esse eixo, e que ninguém vai precisar de ensinar a ninguém, né? Mas, por enquanto, nós estamos ainda precisando de ajuda de alguém que nos oriente e de orientarmos também nós, aqueles irmãos e irmãs que se encontram na nossa caminhada, né? Fazer descobrir, veja este outro objetivo importante, fazer descobrir ou redescobrir, né? Aí depende um pouquinho já das pessoas que encontramos dos grupos, a riqueza e beleza do Evangelho. Por exemplo, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 e 45, se fala de aquele tesouro que pode ser descoberto e você investe toda a sua vida, ou aquela pérola preciosa
pela qual você está disposto a ir até o fim do mundo, né? Essa palavra de Deus tem uma vitalidade e uma fecundidade grande, como salienta Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. A minha palavra é como água, como neve que desce, chega até a terra, a fecunda, e depois vai dar fruto para alimentar as crianças, para alimentar as famílias, para depois poder semear, e torna-me não de mãos vazias, mas porque já cumpriu sua missão. Então, essa palavra de Deus nos anima, nos interpela, nos questiona para que chegue a todas as famílias, a todas as pessoas, às crianças, aos idosos, aos jovens, aos adultos, numa palavra, a todo ser humano que vem a este mundo, né? Outro objetivo da Escola de Animação Bíblica em Saída poderíamos formular assim: escutar a música da Palavra de Deus e formar equipes de animação bíblica a serviço das pessoas, das comunidades, das pastorais, das paróquias e das dioceses. Promover um processo de anúncio e testemunho, de escuta e de interiorização da palavra. Aí temos esse capítulo 24 do Evangelho de Lucas, maravilhoso, ou esse capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, que convidamos os nossos seguidores a ler, a contemplar, a meditar, a aprofundar. Nos diremos também algumas dicas para aprofundar esses dois capítulos, né? Lucas capítulo 24 e depois Atos dos Apóstolos capítulo 8, né? E estamos convencidos, como salientávamos aí no início e nos orientava o Frei Frederic Raurel, que o primeiro passo para renovar toda a pastoral, renovar a teologia, renovar a espiritualidade no sentido profundo, exige de todos e de cada um de nós renovar o modo de ler a Bíblia, de nos aproximar pessoalmente como grupo e como comunidades do Evangelho, e ao mesmo tempo, na medida que vamos e queremos evangelizar, aproximar o Evangelho das pessoas das comunidades. Sem Evangelho, sem Palavra de Deus, corremos o risco de entrar em canoas furadas, entrar em grandes plantas maravilhosas, mas que não chegam a dar frutos. E o que exige o Evangelho de João, capítulo 15, é que nós nos amemos e demos muito fruto, e assim essa vai ser para a glória de Deus Pai. Outro objetivo seria pôr a Bíblia, simbolicamente e também praticamente, nas mãos, nos pés e no coração de todo o povo de Deus, a partir de abordagens novas, a partir da identidade de cada povo que estamos evangelizando, a partir da teologia, a partir da missão, a partir da espiritualidade, para que a palavra de Deus toque o coração e as fibras mais sensíveis da misericórdia, da partilha, da solidariedade, para chegarmos, como faz Jesus, até os pequeninos, aqueles excluídos, como diz Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 40 e 45. Aquela cena maravilhosa do julgamento final assim conhecido. Naquele momento vai acontecer o quê? Que vai separar, e ser a realidade que nós já optamos por vivenciar, é aquela que vai criar essa divisão profunda entre uns e outros, na medida em que vimos, acompanhamos, como o samaritano, que viu aquele homem meio morto, meio vivo, e a diferença dos outros personagens, viu, sentiu compaixão, tomou uma atitude, tomou cargo desse homem que caiu nas mãos de bandidos,
levou para a posada, cuidou dele, pagou e depois deixou também para, se for necessário, etc. Né? Então, tomar conta, fazer que o nosso coração assim sinta desde as entranhas essas realidades profundas que nos interpelam ontem, hoje e também nos dias de amanhã. Porque os desafios, o sofrimento, a dor de irmãos e irmãs nesta pandemia e por outras realidades está sendo muito desafiadora e precisamos da palavra de Deus para que nos dê essa força para dar alegria, vida e esperança. Última palavra que queremos dizer hoje sobre esta escola de animação bíblica em saída, ou escola de animação bíblica em salida, despertar las semillas de la palabra, que cosa linda em espanhol, né? Assim já se me havia olvidado, né? Então é o processo formativo. Insistir para que as comunidades, os adultos, né, entrem ou continuem, né? Porque já algumas comunidades para o que já estão fazendo, né? Então iniciar ou continuar um processo formativo básico de 2 anos, para ir ter uma visão global da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo, ver um pouquinho, entrar, ter uma familiaridade grande com a palavra de Deus, e depois, podemos dizer assim, um processo formativo permanente, onde vamos aprofundando contextos, conjuntos, livros, etc. Por exemplo, todo o Pentateuco. Mas disse, padre, você não exagerou um pouquinho? Bom, aí temos para os seminaristas ou aquelas pessoas que fazem teologia, ter um semestre sobre Pentateuco. Nós podemos fazer 2 anos sobre Pentateuco, né? É tempo e nós podemos aprofundar o livro de Isaías, um semestre. Podemos fazer 2 semestres para o livro de Isaías, ou 2 anos para os Salmos, né? Que para encontrar caminhos de vida, de luz, para uma relação profunda com Deus, o transcendente, e ao mesmo tempo aquele que se encarna em nossas vidas, né? Portanto, um estudo atento e objetivo que permita, a partir do valor literário, a partir do texto, né? A partir também do contexto histórico no qual surgiram os vários livros, né? E contexto social, teológico, etc., poder dar uma razão de esperança para tantas pessoas, tantas comunidades que não encontram alegria aí na leitura da palavra de Deus. Encontram rotina, encontram uma coisa que dizem, isto parece que não tem muito sentido, etc. Eu fico meio perdido, é muito difícil, isto não me diz nada. Lembra agora a palavra de José, um amigo de Barcelona, que lhe dizia, padre, disse, os salmos já têm um linguajar tão longe, tão distante da minha vida que não me diz nada. Aí depois, quando começamos a mostrar exatamente essas imagens, essas metáforas que vai usando, etc, etc, diz, por exemplo, a água está chegando-me ao pescoço. Quer dizer aí o quê? Está passando fatal, né? Então, dizer, estou rodeado de leões que querem comer minha pessoa, etc. Né? Então são imagens assim, metáforas que representam as dificuldades de relação, dificuldades familiares, sociais, ou de vida de comunidade, ou também de relação entre povos. Por exemplo, eu estou pensando de um modo mais geral em alguns países da Europa, e quando chegavam anos atrás, estão chegando ainda hoje migrantes do norte da África, estão chegando da parte da China, da Ásia, etc., dos vários continentes também da América Latina, né? Então, algumas pessoas se incomodavam, mas se incomodavam por quê? Se incomodavam porque vão nos tirar o nosso posto de trabalho, né? Então, vejam aí, com uma mirada curta, então podemos ver como um problema, o que poderia ser uma riqueza grande nesta casa de Deus, onde
na casa de Francisco, comen 4, comen 5. Portanto, queridos amigos, seguidores e seguidoras do noso canal Justino 70 Camiño de Emaús, seguiremos aprofundando, mostrando un pouco a necesidade de aprofundar unha escola con diferentes grupos, con diferentes equipes, para que possamos así responder aos desafíos que encontramos, moitos, a partir da palabra de Deus. Quero concluir con unha experiencia de 2018, quando eu vim pela primeira vez aqui a Manaus. O padre Dario, provincial dos missionários combonianos, disse: vai lá a Manaus para ver um pouquinho, faz uma experiência de 20 dias, um mês. Eu não podia ficar um mês porque tinha compromissos em Fortaleza, mas fiquei uns 20 dias aqui, né? Aí ele me disse: vai para lá. Digo: vejo com bons olhos Manaus. E quando estava concluindo a experiência, era o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra e da minha consciência negra também, por estar 10 anos lá em Salvador, né? Então me perguntou o provincial: e aí? Aí eu respondi com uma metáfora, né? A gente está trabalhando as metáforas, aprender também a construir alguma pequena metáfora, né? Aí eu respondi para ele com esta pequena metáfora, né? Como digo, era 20 de novembro de 2018, e os desafios, as dificuldades aqui em Manaus, aqui na Amazônia, digo, são poucas e pequenas. São poucas como poucos são os seus rios, e esses desafios são pequenos como pequeno é o rio Amazonas. Vamos precisar de 5 ou 6 gerações para poder responder a todos esses desafios. Foi a minha metáfora que eu falei para o provincial, e ele entendeu perfeitamente, que eu tinha entendido perfeitamente, que evangelizar, que ajudar a ler a palavra de Deus aqui, a partir de Manaus, a partir das várias etnias e contexto pluricultural, plurireligioso, etc., exigia um tirar as sandálias, como diz o Senhor a Moisés: tira as sandálias porque você está pisando terra sagrada, né? Então, esse tirar as sandálias exige como um desprender-se, né, profundamente de tantas coisas que não nos ajudam para nos aproximar dos irmãos e irmãs que sofrem, para entrar na cozinha, tomar um café com os irmãos e irmãs, brincar com as crianças, jogar dominó, ou seja lá o que for, para sentir e celebrar também as alegrias, as penas, como diz a Gaudium et Spes, essa Constituição do Concílio Vaticano II, compartilhar as alegrias, as esperanças, e também ser solidários com aqueles que sofrem. E como diz Paulo, concluímos assim: sorrir com quem está feliz, chorar com quem está chorando, e ao mesmo tempo dar esperança para aquele que sorri, para aquele que sofre, para aquele que está a ponto de morrer ou se encontra em situações de pandemia. Continuamos refletindo sobre a palavra de Deus, e não esqueça cada dia ler um capítulo de um livro maravilhoso que você pode já ter decidido ou estar trabalhando: Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas ou Salmos. Um abraço fraterno desde Manaus, Justino 70, Camiño de Emaús.